Olá, gente bonita, estou de volta mais uma vez. Aí vamos falar, deixa eu falar agora com você a respeito do grão de mostarda, conforme eu falei no vídeo anterior. E também eu ia falar da questão da mente, que eu tinha comentado a questão da mente. E o grão de mostarda é algo bacana para que a gente possa entender como se trabalha a fé. Lembrando que quando eu falo de fé, não estou falando de religião, gente. Eu estou falando de um amigo chamado Jesus. Essa é que é a lógica da coisa. Gosto de trabalhar com a Bíblia porque me dá um suporte bacana para poder trabalhar com relação. Embora também tenha os livros que vêm agregar. Isso aí não se discute. Eu sempre sou exaustivo quando eu falo na questão de que a relação é uma coisa bacana, gente, e realmente é algo bom. Não tenho dúvida com relação a isso aí. Porém, algumas pessoas não sabem trabalhar a relação, também não sabem trabalhar consigo próprio e começa a estragar tudo e alguém tem que receber a culpa. Então recebe o amor, recebe a relação, recebe Jesus, recebe quem a pessoa quiser, menos a pessoa que está dentro da relação. É uma coisa impressionante. Presta atenção nisso aí que eu estou te falando, que é sempre assim. Analisa, para que depois você veja se realmente eu estou errado. Então, se você quer ter uma relação bacana, a primeira coisa que eu quero passar para você é o seguinte: não dê ouvido para as coisas que não são de aproveito para a sua relação, porque Hebreus 11, verso 1 diz o seguinte: a fé é o firme fundamento. Você pode até ler o restante depois. Está lá em Hebreus 11, verso 1. A fé é o firme fundamento. Eu quero que você se apegue a esta frase. É o firme fundamento. Presta bem atenção. Não significa dizer que aquilo que você está ouvindo não é aquilo de ruim que você está guardando dentro do seu subconsciente. No outro vídeo eu tinha comentado para você que dentro do seu subconsciente existem, eu chamei de caixinhas para poder trocar miúdos com você, mas é como se tivesse gavetas, porque a sua mente durante todo o dia, a sua mente ela vê, e também quando a pessoa ouve, a mente também processa. Em tudo que é visto, em tudo que é processado, que é escutado, aliás, é processado dentro dessa gaveta. Portanto, quando você quiser falar de alguma coisa, vem a lembrança. É como se você abrisse a gavetinha. Eu estou falando isso porque Augusto Cury, que é uma autoridade nessa questão, ele fala dessa forma para um melhor entendimento nosso. Eu não vou, obviamente, me aprofundar nessa questão porque não é minha praia, gente. Eu estou apenas comentando algo por alto para que se possa entender, né? Isso aí eu vou deixar para Augusto Cury, Bob Proctor, que são pessoas que têm autoridade no assunto para poder falar isso aí. Mas é um assunto básico só para que se possa entender que relação é uma coisa boa. Então, quando você lembra de algo, é como se você abrisse uma gaveta e lembrasse daquele assunto. A mesma coisa é quando você escuta falar que relação não é coisa bacana. Quando você escuta falar isso aí, no mínimo é porque alguém comentou que não é bacana. Porém, é preciso entender por que não é bacana. Por que é que fulano não trabalhou a sua relação direito? Para depois afirmar que relação não é uma coisa bacana. Engraçado que fulano não abre a boca de jeito nenhum para afirmar que o problema é de fulano. O problema é de Jesus. O problema é da economia, o problema é do ciúme, mas cadê o autor principal que está dentro da relação? Por que a pessoa não se assume? Porque ele não quer. O problema é de alguém. É sempre assim. Então, se a fé é o firme fundamento, então não saia dessa questão, porque se você sair, você vai ter problema. Aquilo que você escutar a respeito de relação, eu vou te dizer o que é que vai acontecer contigo. Eu vou citar 3 tópicos, né, dentro de 10 minutos. Eu acredito que esse tempo vai estourar um pouquinho, porque o assunto é amplo. Eu tento segurar às vezes em 10 minutos e não dá, mas vamos ver como é que eu posso fazer. Então, em tudo que você escuta, as coisas negativas, já que não são apagadas, elas ficam armazenadas, o que você pode fazer é reeditar.
E reeditar é você pegar um assunto bacana e colocar em cima daquela coisa negativa para não lhe prejudicar. Não prejudicar em quê, Edinaldo? Exemplo. Você escutou falar que o seu namorado de repente estava com alguém. E de repente até uma amiga que estava, ele viu há um bom tempo e tal, e de repente pararam para conversar, mas alguém falou de forma maldosa, assim como diz que relação não é coisa boa. O que foi que aconteceu? Você guardou. E tudo que você guardou como coisa ruim. Geralmente é assim que acontece. Presta bem atenção, olha para mim, vê como a coisa funciona dentro do nosso subconsciente. Você guardou como coisa ruim. Você não teve a coragem de sentar com a pessoa e relatar o assunto, perguntar educadamente o que aconteceu, quem era fulana. Então você guardou. Em tudo que você guarda no seu subconsciente, você criou, é como se você criasse dentro do seu subconsciente um teatro. E aí você começa a imaginar coisas ruins. Em tudo que você começa a imaginar, você começa a se machucar. Veja, começou no seu subconsciente. Em tudo que você gera essa insegurança, você gera essa instabilidade, você gera esse ciúme, você gera esse ciúme, vai machucar a tua questão do emocional. Quando você mexe no emocional, a coisa é complicada, presta atenção. O emocional é complicado porque se você não sabe trabalhar o seu emocional, aí vem aquela conversa de que muita gente diz, olha, eu me decepcionei com fulano. E eu estou cansado de falar que decepção dentro da relação é preciso existir, porque se não existir, como é que você vai amadurecer? E outro ponto, você está se relacionando com pessoas erradas. Você não está se relacionando com um santo. Santo é perfeito. Porém, se é uma pessoa que não é santo, se a pessoa não é santa, obviamente que vai haver decepção. Então, ou seja, machucou o seu emocional. Você não está preparada para que o seu emocional receba aquela pancada. Aí vem a questão do choro, muitas vezes machuca o seu sistema nervoso, aí já começa a ir para outras áreas. E no final, que é o terceiro ponto, machucou a sua fé. São 3 pontos importantíssimos dentro de uma relação, gente, que se você parar para poder prestar atenção, você começa a trabalhar com esses 3 pontos. São 3. E aí, as pessoas contra a relação, elas não vão te ensinar isso aí. Ela vai falar da experiência amarga que ela teve, porque muitas vezes o homem, a começar pela minha raça, né, isso já vem lá do tempo das cavernas, eu costumo brincar do tempo das cavernas, idade da pedra lascada, que o homem se acha o todo-poderoso, ele pode, ele faz, ele acontece, ele diz, ele dita a regra, e a companheira é preciso ficar quietinha. Só que na relação, me parece, é só uma brincadeira, viu gente? Na relação, me parece que existe 2 pessoas comungando, no mínimo, da mesma ideia. Mas o homem acha, e às vezes também até a mulher, acha que o todo-poderoso da relação é fulano. E na verdade não é bem assim não. A história é diferente. Então, ou seja, quando você pega esses 3 pontos e você trabalha de maneira desorganizada, cadê o que Hebreus está falando em 11, verso 1? Que a fé é o firme fundamento. Cadê o firme fundamento? Foi para onde? Se você ouviu e guardou no seu subconsciente e daqui a pouco começou a fazer aquela confusão dentro de você. Cadê? Está onde? Fala para mim. Aí daqui a pouco você vai dizer, mas rapaz, olha, casamento realmente é isso, relação não é muito bacana, porque fulano disse que é assim. E a minha prima, rapaz, que casou e o camarada não chegou a ser feliz. Fala pra mim. Rapaz, eu não te conto. E minha amiga começou a namorar com 6 meses, descobriu que não dava. Olha, foi a pior decepção. Por que você não olha de forma diferente? Coisa boa, se com 6 meses olhou que realmente não dava, averigou, viu que realmente não dava para compartilhar da mesma ideia, então o melhor que tem que se fazer é separar. Gente, é coisa boa, é o lado sadio de uma relação. Quando você começa a namorar, você vai ver se dá para trabalhar ou não. O processo é normal. Por que algumas pessoas acham que o processo é anormal? Namorou, opa, vamos até o final. Não é bem assim que a coisa acontece. Há
está descobrindo o outro. Dá para namorar? Como que é o temperamento? Como você vai agir naquele problema? Você é muito fechado, eu preciso me adaptar. A relação ela tem que ser adaptável, afinal de contas são duas cabeças diferentes, são dois universos diferentes. Então seria bom que você pensasse dessa forma. Não dê ouvido ao que as pessoas estão falando a respeito de relação. Pelo contrário, comece a trabalhar a fé inteligente, que é a fé que você guarda de maneira organizada e positiva. Se eu estou numa relação, a minha relação ela tem que ser duradoura. Pode acontecer de se separar lá na frente, porque às vezes realmente não dá. Mas a minha intenção é que seja uma relação duradoura. Eu quero trabalhar. Primeiro eu preciso olhar para mim. Você tem que falar dessa forma. Primeiro eu preciso trabalhar comigo. Eu quero ver os fantasmas que estão dentro do meu subconsciente. Às vezes a pessoa se relacionou no passado, não se curou de um probleminha e quer se relacionar mais uma vez, achando que o amor cura outro. Eu já falei que amor não é doença para ser curado. Então, ou seja, você primeiro tem que se olhar, tem que se perdoar. Mágoa não se dá para guardar, minha gente. Se guarda felicidade, se guarda amor, se guarda o que é coisa boa, se guarda alegria. O que é ruim é preciso jogar para lá, até porque a ciência... E o tempo voa, né? Até porque a ciência já fala que se você guarda o que é ruim, você começa a alimentar o que é ruim, vai gerar problema. E problema de saúde. Então não é bom. Se não deu aquela relação, tem algum probleminha, já resolve ali. Você olha para si e já começa a resolver os seus problemas internos. Veja os monstros que você guardou. Veja os problemas que você armazenou. Esvazia sua mente. O seu coração tem que estar limpo, porque a próxima pessoa que virá para você, ela não tem nada a ver com seus problemas passados. Portanto, não tenha medo de se relacionar, não. Tenha medo de você. Como você vai agir. O que é que está dentro do seu coração? Presta atenção. O que é que está dentro do seu coração, dentro do seu subconsciente, que você não teve coragem de sentar com você mesmo e averiguar e se perguntar para saber se houve uma evolução ou se você continua na mesma, para não machucar a próxima pessoa que virá para você. Então, relação é isso, minha gente, é você guardar o que é bom. Então, guarde o que é bom e não dê atenção às coisas que as pessoas estão falando a respeito de relação. Geralmente as pessoas se decepcionaram, porém ela não quer entender que também ela tem problema. Ela só quer às vezes culpar. Entenda, cada caso é um caso, cada relação tem lá os seus probleminhas. É preciso primeiro averiguar. Eu só estou falando para você que é preciso analisar um todo para que não se guarde o que é ruim. É preciso entender que relação é uma coisa boa, primeiro com você mesmo, e segundo, você há de refletir para a pessoa que está do seu lado. Aí eu tenho certeza que a relação ela será boa. Eu tenho certeza que o amor ele será bem cultivado, a felicidade, há um prosperar individual e dentro da própria relação. E aí sim, você vai sorrir, você será feliz, porque você está plantando aquilo que realmente é bom, ao invés de estar dando atenção a pessoas que, por algum motivo, deixaram o seu relacionamento ir por água abaixo. Então cada um resolve o seu problema. E você que está numa relação conturbada, dê uma olhadinha, olhe para si, veja o que pode ser organizado, olhe para dentro de você, não culpe tanto o outro, não aponte tanto o outro, olhe primeiro você, para ver o que, é que pode ser organizado. E aí eu tenho certeza que a relação ela vai transcorrer de maneira bacana. Mas assim, brigue para ser feliz, que é outro tema que depois eu quero abordar. Brigue para ser feliz. A felicidade, ela existe, está dentro de você. Basta você trabalhar com ela. Tá certo assim? Fica com Deus e até a próxima.